Oi, gente! Nós vamos agora estudar um pouquinho, se preparando para a nossa primeira atividade do ano, tá bom? Nós vamos estudar tabuada, mais conhecida como também tabela ou tábua de Pitágoras, e a gente vai ver então que relação que tem, tá? Quem foi meu aluno provavelmente já fez isso. Todo começo de ano eu peço tabuada, mas é uma tabuada um pouquinho mais prática, tá? Vamos dar uma olhadinha. Uma pequena história sobre a tabuada. A palavra tabuada vem de tábua. Na Grécia Antiga, usavam-se tábuas de argila ou pedra para fazer cálculos. Elas funcionavam como gabaritos para tornar mais rápidas as transações comerciais. Então, eles usavam, na verdade, para consultar. É como se eles já deixassem pronta algumas continhas só para na hora das transações comerciais eles consultarem. Tabuada de Pitágoras, a tabela multiplicativa. Então, Pitágoras, que eu adoro, o meu querido o Pitch, filósofo e matemático grego do século 6 a.C., criou uma tabela que permite efetuar as operações de multiplicação da tabuada tradicional. O Museu de Cairo guarda um exemplar da invenção, escrita numa tábua de argila. Seria, por assim dizer, a trisavó, que é a mesma coisa que tataravó, da calculadora eletrônica ou do computador. Então, é como se fosse algo para facilitar mesmo o cálculo, assim como nós temos a calculadora e o computador. Então, isso foi desenvolvido por Pitágoras, tá bom? Curiosidade ainda mais engraçada. Já que falamos em cálculo, uma curiosidade a mais. A palavra cálculo originalmente significava pedra. Isso porque se usavam pedras para calcular. Até hoje, cálculo é sinônimo de pedra, daí cálculo renal, pedra nos rins. Então, quando fala, eu estou com uma pedra no rim, eu estou com um cálculo renal. Então, porque antigamente usavam-se cálculo e pedra como sinônimos, ok? O mesmo significado, porque eu utilizava pedra para contar. Legal, né? Muito bem, gente. Essa é a tabela, tá? Como que ela funciona? Você vai fazendo multiplicações. Então, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. E assim por diante. Então, aqui terão todos os números da tabuada de 1 até 10. Professora, a tabuada para no 10? Não, gente, nós podemos fazer a tabuada de todos os números. Tabuada, na verdade, são as contas de multiplicações, né? São as multiplicações. Então, existe conta de multiplicação com qualquer número. É que nós fazemos até o 10, que são os mais utilizados. Bom? Algumas propriedades. Então, algumas propriedades da tábua de Pitágoras. Então, uma delas, nós temos as tabuadas horizontais e verticais. Tanto na linha, tá? Aqui começou do 0, tá, gente? Mas nós vamos começar do 1. Tanto na linha quanto na coluna, nós temos a tabuada. Então, por exemplo, aqui eu tenho a tabuada do 10, né? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Aqui também tem a do 10. 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Aqui também outro exemplo do 7, tá? Então, tanto na horizontal, que é a linha, como na vertical, que é a coluna, nós temos as tabuadas, tá bom? Números quadrados na diagonal principal. O que são números quadrados? São aqueles que são ao quadrado, que é ele vezes ele mesmo. Então, por exemplo, 1 ao quadrado dá 1. 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado, dá 4. 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado, dá 9. E assim por diante. Eles estão todos nessa diagonal principal. 1, que é 1 vezes 1. 4, que é 2 vezes 2. 9, que é 3 vezes 3. 16, que é 4 vezes 4. E assim por diante. Tá bom? Outra propriedade, então, é a simetria em relação a essa diagonal principal. Então, nós temos aqui a diagonal principal, tá?
E aí, o que é simetria, gente? Igual ao nosso rosto, tá? É dividido em duas partes espelhadas, duas partes simétricas. Elas são iguais, mas é como se fosse em relação ao espelho, tá? Então, olha lá, ó, o 2, 3, 3, 6, 6, 8, 8, 12, 12, 15, 15. É como se aqui fosse um espelho, tá bom? E aqui estão alguns, é claro que isso vale para todos os outros que foram apagados aqui, tá bom? Bom, gente, é isso, tá? É claro que agora nós vamos nos encontrar ali e vocês já sabem qual vai ser a atividade de hoje, né? Sim, nós iremos fazer então essa tabela para deixar na primeira página do caderno para consulta de vocês, como os antigos comerciantes faziam lá na Grécia Antiga, tá bom? Queridos, muito obrigada então, nós vamos lá dar continuidade nas nossas atividades e só por curiosidade também, eu retirei então aquela história sobre a tabuada desse blog do Correio Brasiliense, ok? Então tá aqui o link de onde eu retirei aquela história, tá bom? Um super beijo e até a próxima aula.